Meus queridos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, aluno do curso Academia de Inteligência Bíblica. Nós falamos no vídeo anterior e encerraríamos o assunto Teologia Sistemática 2 com o último assunto, que é Paracletologia, onde nós encerramos a doutrina do Divino Espírito Santo. Vocês devem ter percebido que no final do vídeo eu não consegui concluir o assunto. Foram 48 minutos de vídeo e eu não tive condições de concluir o assunto. Eu poderia ter estendido mais um pouco e concluído o assunto? Poderia. Mas vocês devem ter notado pela minha expressão de olhares, alguma coisa me chamou a atenção e eu desliguei o vídeo e falei que realmente ia terminar essa aula no 9º vídeo. É isso que aconteceu, peço a vocês perdão, não consegui concluir, tive que atender uma ocorrência de urgência que me levou a desligar o vídeo e prometer terminar neste 9º vídeo. Então esse 9º vídeo realmente, eu falo com toda certeza, sem titubear, de que ele será a finalização do assunto Teologia Sistemática 2, cujo o assunto doutrinário é Paracletologia, a doutrina do Consolador. Nós estudamos em Teologia 2, primeiro, a doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois nós estudamos a Teontologia, a doutrina de Deus Pai. Depois estudamos a Cristologia, que é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E estudamos recentemente a pneumatologia, a doutrina do Espírito de Deus, e agora a paracletologia, que é a segunda parte da doutrina do Espírito Santo, ele como o Consolador e suas obras, dons e ministério. Pois bem, eu falei de variedade de línguas e estava concluindo o assunto com a interpretação de línguas. Eu não consegui concluir o raciocínio da interpretação de línguas, mas a gente vai começar esse vídeo a partir deste assunto. Então, o dom de línguas ele tem a finalidade principal de ser um instrumento divino de autoedificação do crente. Então, para que serve as línguas? A variedade de línguas serve para que você tenha uma vida edificada pela manifestação desse poder sobrenatural de Deus. Então, quando você ora em línguas, somente Deus entende e somente o Espírito Santo do Senhor entende, e é uma comunicação 100% espiritual com Deus, aonde não há a mente humana se comunicando com o Senhor, aonde o seu lado humano, racional, carnal ou psicológico não se comunica com Deus, mas sim o seu espírito, o seu homem verdadeiramente interior se comunica com Deus em mistérios. Então, o seu coração, sua alma é edificada e você é fortalecido interiormente através da prática da oração em línguas. Todo crente ele deve orar em línguas estranhas. As línguas elas não fluem automaticamente, elas não são algo que você programa, aciona um botão em você e fala automaticamente. Eu vejo muitas pessoas que estão conversando normalmente e elas começam a falar algumas palavras em línguas, algumas bem conhecidas. Eu não vou falar aqui para não virar uma coisa jocosa, né? Hilária, mas você já conhece aquelas famosas palavras que em toda igreja que você vai todo mundo fala, e as pessoas parecem que estão no piloto automático e falam quando quer, a hora que quer. As línguas elas se manifestam, elas fluem quando você está num profundo estado de quebrantamento com Deus, em oração, e aquele estado de intimidade com Deus, aonde o Espírito do Senhor começa a fluir, sobrenaturalmente as línguas elas começam a se manifestar. Então é algo sobrenatural, é algo produzido pela presença de Deus e pela ação do Espírito Santo. Não é algo que o homem domina, que o homem fala quando ele quer. O dom, ele está em você, no interior da sua alma, foi dado por Deus, e ele se manifesta quando há uma ação do Espírito de Deus que já habita em você, e esse Espírito de Deus, através da sua oração, do seu quebrantamento,
da sua intimidade com Deus, buscando a sua presença, o Espírito começa a conceder que você fale em diversidade de línguas. Agora, a interpretação de línguas, ela para que serve? Ela serve para que você entenda o que você está falando e a igreja do Senhor Jesus também entenda o que você está dizendo. Então você vai entender as grandezas de Deus, o que às vezes alguma mensagem, algumas vezes não, muitas vezes, mensagens proféticas, elas são emitidas através de uma pessoa que está falando em línguas naquele momento. E se houver um intérprete, uma mensagem do Senhor vai ser trazida para a igreja através da interpretação desse dom. Então eu quero que você leia comigo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22 diz assim: de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então ele está dizendo o seguinte: se está falando em variedade de línguas, você pode falar idiomas de várias nações, e pessoas ali que sabem que você mal fala a sua língua nativa, mas está falando línguas e idiomas que você jamais estudou, aquilo é um sinal de que realmente Deus está com você e há uma ação sobrenatural de Deus. Então, a língua, ela serve de sinal para os não crentes, como um sinal sobrenatural de Deus, do poder de Deus no meio da igreja. Porém, diz que a profecia não, a profecia é somente para a igreja, porque Deus não se comunica com o mundo. A única maneira que o mundo ouve a voz de Deus é através dos seus profetas pregando a mensagem do Evangelho de Cristo somente. Mas mesmo assim, muitos não conseguem compreender, nem entender, nem aceitam. Somente aqueles que realmente são despertados pela revelação do Espírito. Pois bem, isso aí já é outro assunto, já seria soterologia, doutrina da salvação, mas o nosso assunto agora é paracletologia. Então, a profecia ela vai servir para a igreja por quê? Porque Deus, tratando com a sua igreja, no sentido de edificá-la, de exortá-la, no sentido de consolar a sua igreja. Então, esse é o aspecto profético da manifestação do dom de línguas quando há alguém com dom de interpretação próximo. Vamos lá, então vamos para 1 Coríntios capítulo 14 de novo, mas nós estaremos lendo a partir do versículo 1, que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação e exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. E a não ser que também interprete para que a igreja seja edificada. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação ou da ciência, ou da profecia ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta e com a cítara? Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai ainda
abundar neles para a edificação da igreja. Por isso que fala em línguas desconhecidas. O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento... Aliás, perdão, vamos voltar para o versículo 13, eu pulei. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Ok? Então ele está dizendo que também nas outras linhas que o que fala em línguas, o espírito se edifica, porém a mente fica infrutífera e sem entendimento. Está lá no versículo 15 em diante. Então, a interpretação de línguas ela é necessária para que não somente o falante de língua seja edificado, mas toda a igreja em conjunto seja edificada juntamente com o falante de língua através daquele que a interpreta. Então, quem ora em línguas, ore para que Deus dê também o dom de interpretação. O problema é que a maioria dos pentecostais negligenciam esse dom e não buscam da parte de Deus o dom de interpretação. Mas a própria palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele orienta que nós devemos buscar o dom de interpretação de línguas. Então, o que fala em línguas, ele não deve ficar falando aleatoriamente na igreja, em voz alta, porque senão ele não vai edificar a igreja, ele vai edificar a si mesmo. Aquele que diz que ouvindo o camarada falando em línguas, sem interpretação edifica a igreja, ele está contradizendo a Bíblia, está sendo rebelde ao que as escrituras falam, e está dizendo que a Bíblia não é verdade, que Paulo não estava sendo usado por Deus e pelo Espírito Santo naquele momento. Então vamos ser sensatos, vamos ser coerentes com as Escrituras Sagradas, vamos ser coerentes com a doutrina bíblica e vamos deixar de ser menino e procurar ser maduros e sadios na fé e crescer espiritualmente. Nós temos também os dons de ministério prático. Lá em Romanos, capítulo 12, quero que você leia comigo, Romanos 12, a partir do versículo 6, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, reparta-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então nós temos dons de ministério, dons que são do Espírito Santo também. Eles são dádivas do Espírito Santo, tanto quanto são as línguas, as profecias, as curas, os sinais de prodígio, a interpretação, os dons de discernimento. Eles são tanto dons espirituais com tão grandiosos valores quanto esses anteriores. Porém, são dons de ministério prático, para você exercer na prática. E muitas vezes são desprezados e negligenciados pela igreja. A igreja deixa de crescer, deixa de ser edificada, deixa de se fortalecer, justamente por menosprezar esses dons, por eles não serem tão evidentes quanto os demais, e não darem tanto palanque e fama como os demais. Então nós temos aí como ministério, diz respeito à ministração de servir, prestar serviço material e espiritual, sem primeiramente esperar recompensa. Né? Então reconhecimento, retribuição, remuneração, com motivação e capacitação mediante este dom. Você não deve esperar estas coisas, qualquer remuneração, capacitação, reconhecimento e fama, porque todos esses serviços são como os outros dons que devem ser para a glória de Deus, mas muitas vezes a pessoa quer tentar ofuscar a glória de Deus, querendo holofote para si mesmo, se servindo dos dons de maior evidência. Porém, esses dons práticos não tem como você ter holofote, porque eles são dons que são manifestados na caridade, no amor, na benevolência, na empatia pelo próximo, na compaixão. E os dons de serviço nós temos de ensinar e exortar. Então, nesse texto de Romanos 12, que é a base de tudo, o dom de ensinar é um dom dado pelo Espírito Santo, que confere a quem recebe uma capacidade sobrenatural de ensinar. Então você se torna um mestre por excelência, você tem um poder de articulação no seu ensino, uma didática, uma pedagogia diferenciada daquela que é humana e natural, que consegue prender a atenção das pessoas, porque você tem um dom de ensinar e o dom de exortar. Exortar porque você consegue exortar a igreja,
você consegue trazer correção moral à igreja através do dom de exortar. Deus lhe dá grande capacidade de entender os pecados, entender as falhas espirituais, entender os problemas da igreja. Então, através do dom de exortação, assim como o dom de ensino, você consegue entrar no coração da igreja pela ação do Espírito Santo, pela revelação do Espírito de Deus e tratar das doenças da igreja, tratar das feridas da igreja, através do ensino com excelência no poder do Espírito Santo e da exortação no poder e na unção do Espírito Santo. Então, quero que você também leia depois Efésios capítulo 4, 11 e Atos 13, 1, tá? Leia esses versículos para que você possa fortalecer esse entendimento sobre o dom de ensinar e exortar. Nós temos também repartir, presidir. O dom de repartir capacita o crente a agir com generosidade. Então, fazendo o crente um agente promotor do bem-estar comum, repartindo o que tem, socorrendo os necessitados, se lançando em muitas obras sociais. Geralmente, quem tem esse dom acaba sendo muito abençoado por Deus. Deus acaba prosperando financeiramente, porque essa pessoa ela tem a generosidade, o espírito de liberalidade para poder ajudar a obra de Deus e ajudar órfãos, viúvas, necessitados, acolher pessoas em situação de fragilidade social. Então, é um dom que quem tem pode ter certeza e o exerce com excelência. Deus tem o interesse de fazer essa pessoa prosperar financeiramente, porque ela não vai ser uma acumuladora costumais e avarenta de riquezas, egoísta, ela não vai ter aquele desejo egoístico, egocêntrico de acumular riqueza. Ela vai ser uma pessoa que vai repartir todas as provisões materiais com quem não tem nada. Então, é muito abençoado quem tem esse dom. Então, se quer ser um homem muito abençoado por Deus, exerce esse dom, pede a Deus esse dom. Nós temos aqui o dom de exercitar misericórdia, socorrer e o dom de governos também, que está na lista que eu li. Então, o dom de exercer misericórdia significa oferecer assistência aos necessitados. É muito parecido com o dom anterior que eu falei. É usar de compaixão para com os fracos e enfermos. É aquele que visita doentes em hospitais, ora pelos doentes, vai visitar presos, visita pessoas que estão passando por tribulação, pessoas que estão chorando, chora com os que choram, alegra com os que se alegram, consegue compartilhar e dividir os fardos das pessoas. Então, o dom de quem exerce misericórdia e socorro é justamente nesse sentido aí. E o de governo é aquela pessoa que ela tem de Deus o dom de fazer uma gestão na igreja, um governo de igreja excelente. Ela consegue governar e administrar com excelência as coisas do Senhor. Nós temos também os dons ministeriais, que são 5, né? São 5 capacitações dadas pelo Espírito Santo a pessoas escolhidas para serem apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, doutores e mestres. Está lá em Efésios capítulo 4, 11, que Deus chamou uns para, vou repetir, apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, doutores e mestres. Estes são os dons e ministérios de Deus, chamado de Deus. Qual é o seu? Se você não tem, comece a orar para que Deus ele possa revelar o teu chamado. Aí nós temos aí também um fruto do Espírito Santo, que nós não podemos confundir com os dons espirituais. Os frutos do Espírito Santo estão listados em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 26, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tá? Vamos lá de novo. Nós temos aí o dom do amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade. Nós temos mansidão, domínio próprio e longanimidade. São os 9 dons espirituais. Então, nós temos aí os 9 dons espirituais, todos eles listados em Gálatas 22, versículo 26. Por que que os dons, o fruto do Espírito, aliás, fruto do Espírito, perdão, corrigindo, me atrapalhei. Então, nós temos aí os 9
frutos do Espírito Santo. Você vê que é algo, às vezes, que a gente até se atrapalha, né? Essa questão de fruto e de dons, às vezes. Porém, a Bíblia deixa bem claro que dons espirituais é uma coisa, fruto do Espírito é outra. O fruto do Espírito, você pode não ter nenhum dom do Espírito, você pode até não ter tido a experiência do batismo com o Espírito Santo ainda, ser só uma pessoa regenerada que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem o Espírito Santo habitando em você, porém está orando a Deus para ter uma experiência do batismo com o Espírito Santo e manifestar os frutos do Espírito. Então, o fruto do Espírito você pode ter sem ser batizado com o Espírito Santo. Como alguém batizado com o Espírito Santo pode não manifestar muitos dos frutos do Espírito. Você pode ter uma pessoa que fala em língua, profetiza, mas não tem mansidão nem domínio próprio. Então, a questão do fruto do Espírito é uma questão do caráter do Espírito Santo, o caráter de Cristo, os atributos morais do Espírito Santo, os atributos morais de Jesus se manifestando nas ações, palavras, pensamentos de um cristão. Então, o fruto do Espírito diz o quê? No singular. São 9 porque é como uma fruta, como uma laranja, vamos dizer assim, vamos comparar uma laranja mexerica, né? Uma tangerina, com 9 gomos. Então, o fruto do Espírito são 9, é um fruto só e manifesta 9 características morais. Nós temos também os pecados contra o Espírito Santo. Por pecados contra o Espírito Santo, nós vamos ter aí, vamos lá. Resistir ao Espírito Santo, Isaías capítulo 63, versículo 10, mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo planejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo, onde está agora o que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Então, resistir ao Espírito Santo constitui um pecado gravíssimo. Nós temos também Atos, capítulo 7, versículo 52, aliás, versículo 51, perdão. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Então, resistir ao Espírito de Deus é um pecado gravíssimo. Então, você leia também 1 Tessalonicenses 2, 15, 16, Gênesis 6, 3, Isaías 30, versículo 1, Neemias 9, versículo 30, Ezequiel 8, versículo 3 ao 6, que vai dar mais reforço a isso aí. Insultar o Espírito Santo. Então, insultar o Espírito Santo é você ultrajar o Espírito de Deus, é um pecado gravíssimo, e até podemos considerar como sendo um pecado de apostasia, ou seja, abandono da fé cristã e rejeição ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, em detrimento de outra crença oposta à doutrina do cristianismo. Então, nesta passagem que nós vamos ler em Hebreus capítulo 10, versículo 29, o escritor de Hebreus, ele adverte que quem abandona a sã doutrina, quem abandona a doutrina cristã e retorna ao judaísmo, à lei de Moisés, ou uma religião pagã, ou uma religião, uma seita oriental, ou qualquer religião que não tem nada a ver com o cristianismo, está cometendo o pecado de apostasia. É impossível renovar essa pessoa de volta ao arrependimento. Então vamos lá, Hebreus, eu não vou ler a passagem toda, mas vamos ler o capítulo 10, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Vamos lá, nós temos também aí tentar o Espírito Santo. Então, lá em Deuteronômio capítulo 6,16, os israelitas, eles tentaram, ou seja, Deus proíbe os israelitas de tentarem o seu espírito. Deus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, em Mateus capítulo 4, versículo 5 a 7, o próprio Jesus, ele cita essa passagem para o diabo. O diabo manda Jesus se jogar de cima de um monte e diz, olha, se tu és o Filho de Deus,
está escrito lá no Salmo 91, os teus anjos dará ordem e não te acontecerá nada. Então o diabo pediu para que o Senhor Jesus se jogasse dali de cima daquele monte, porque Deus socorreria ele. E Jesus disse, também está escrito, citando Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus. Em Atos, capítulo 10, versículo 5, de 1 a 10, o próprio Pedro fala para Ananias e Safira que eles não só mentiram ao Espírito Santo, retendo parte da venda da propriedade, como eles também tentaram o Espírito de Deus e por isso eles morreram e foram punidos com morte pelo Espírito Santo. Nós temos também uma citação de Efésios, capítulo 4, versículo 30 a 31. Eu quero que você leia comigo, faça questão de ler. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentro de vós. Então, entristecer o Espírito de Deus também é um pecado. E o pecado de entristecer o Espírito é uma vida de pecado que você comete. Então, eu li a lista de pecados. Não só esses, como vários pecados. Então, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, todo tipo de pecado, imoralidade, outros e outros pecados que eu poderia citar aqui. Enfim, toda a transgressão da lei do Senhor, todo pecado contra Deus, ele entristece o Espírito Santo. Então, nós temos também, segundo o que está escrito pelo apóstolo Paulo, e eu quero que você confira lá, não precisa ler aqui, você só confere na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo fala, não extingais o Espírito Santo. Então, o pecado de apagar o Espírito Santo é grave, porque compromete a tua salvação. Nós temos aqui também Apocalipse 2,4, aonde o Senhor adverte a igreja de Éfeso, que se eles não se arrependerem e retornarem ao primeiro amor, Deus removeria o candeeiro. O candeeiro de 7 velas é o quê? São os 7 aspectos e atributos do Espírito Santo. Representa a presença do Espírito de Deus, a menorá, o castiçal de 7 velas. Então o Senhor diz o quê? Usando a simbologia da menorá sagrada, que se aquele povo da igreja de Éfeso não se arrependessem e não retornarem ao primeiro amor, o Senhor removeria a presença do Espírito Santo no meio deles. Então, apagar o Espírito Santo é apagado a partir do momento em que a pessoa ela se esfria, ela abandona o primeiro amor, ela abandona a chama de avivamento, de paixão pela presença de Deus, pela palavra, pela obra missionária e pelas coisas de Deus. Também você pode ler Apocalipse 3, 14, 22, em que o Senhor ele chama a atenção da igreja de Laodiceia por ser ela nem fria e nem quente, mas ela por ser morna, o Senhor a vomitaria da sua boca. Aí nós temos Levítico capítulo 6, versículo 13, que o Senhor adverte aos sacerdotes que eles não devem apagar, deixar apagar jamais o fogo que está queimando sobre o altar, simbolizando que o altar somos nós, o templo é o nosso corpo, o altar é o nosso coração, e o fogo que está queimando o holocausto é a chama do Espírito Santo queimando em nosso coração, que não deve apagar jamais. E nós somos sacerdotes. Aí nós temos, por último, para terminarmos o assunto desse vídeo, finalmente, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quero que você leia comigo a passagem de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 22, que diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsa então os vossos filhos?
portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens sem primeiro não amarrar, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia não será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O texto aqui que eu li é bem claro. É você atribuir as obras de Deus ao diabo. Você está vendo alguém curando em nome de Jesus, o camarada está ali pregando o evangelho, falando de Jesus, o assunto dele é Cristo, o assunto dele é o evangelho, e ele está curando no nome de Jesus, ele não está usando o nome de ninguém mais, a não ser Jesus. Mas você é de uma outra denominação, que discorda de pontos doutrinários da denominação dele, e você julga aquele seu irmão dizendo que ele está sendo usado pelo diabo. Eu quero dizer que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É você atribuir as obras de Deus ao diabo. Isso é perigoso, não tem perdão nem nesta vida e nem na próxima. Então, concluímos aqui, ok? Nós concluímos o nosso assunto, nossa disciplina de Teologia Sistemática 2. E o último assunto, paracletologia. Então, nos veremos na próxima apostila, Teologia Sistemática 3. Então, a igreja depende 100% do Espírito Santo. Concluindo, somente em plena e profunda comunhão com ele é que a igreja continuará a prosperar em sua missão na terra e vencer os seus principais inimigos, a carne, o diabo e o mundo. Portanto, assim como uma máquina não funciona sem óleo, a vida não se mantém sem água, e nada é purificado ou aquecido sem o fogo, assim é o corpo de Cristo na total dependência do Espírito Santo. Paz seja convosco, grande abraço e Deus abençoe, bons estudos.